E lá fui eu, mais uma vez, à minha cidade natal, São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo, participar como debatedor convidado da 16ª edição do festival Teatro para Crianças é o Maior Barato, realizado pela companhia Fábrica de Sonhos. Foi tudo muito emocionante e proveitoso. Uma versão inteira do festival, feita ao ar livre, em um palco montado especialmente na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Está no ar esta edição especial do PV Web Jornal Pecinha é a Vovozinha. Fique com a gente! Teatro de rua é uma modalidade difícil que exige cuidados específicos. Olho no olho, por exemplo, para evitar a dispersão do público diante de tantos ruídos externos e acontecimentos exteriores ao espetáculo. Cachorros, bêbados, carro da pamonha, sirene de polícia, chafariz da praça jorrando água o tempo todo, o cheiro vindo do carrinho de pipoca, telefones que tocam, a ventania inesperada, os raios de sol dispensando qualquer esforço de iluminação artificial. Assim foi, e não poderia ter sido diferente, a 16ª edição do Festival de Teatro para Crianças é o Maior Barato, realizado pela companhia Fábrica de Sonhos na Praça Rui Barbosa, em São José do Rio Preto, de 1º a 7 de maio deste difícil ano de retomada, 2022. Outra forte característica, até histórica, dessa modalidade de teatro feito na rua, a céu aberto, é a possibilidade que ele traz para os artistas de falarem abertamente com o público sobre questões atuais, com a contundência das manifestações de rua. Teatro de rua tem essa aura de chamamento, de desabafo público, de veículo adequado para mexer com as feridas vivas da plateia. Fiquei muito orgulhoso ao ver que muitos dos grupos participantes desse festival botaram realmente o bloco na rua, sem medo, sem censura, bradando na hora certa, sem interferir nas tramas, palavras de ordem contra o desastroso atual chefe de Estado de nosso país, inimigo do teatro e da cultura em geral. Momentos catárticos que não poderiam ter faltado na praça. Afinal, a praça é do povo. Foi lindo, tudo discreto e inteligente. Foram 7 dias de programação e 10 espetáculos diferentes. Observei, de olhos marejados, claro, porque eu sou desses, a enorme sede de ambos os lados, do palco e da plateia. Uma sede pela pulsação do teatro vivo, presencial, depois de 2 anos de isolamento sanitário forçado. E nesse sentido, há que se louvar o acerto da curadoria do festival, a dupla Guido Caratori e Eduardo Catanozzi, que levou à praça atrações com muito potencial para espalhar alegria, graça e leveza, tudo de que mais precisamos nessa retomada da vida, depois de toda a tragédia desse fatídico vírus planetário. Então vamos lá. Nos 2 primeiros dias, houve a presença retumbante da Trupe do Navô de São Paulo, uma companhia experiente formada por 2 casais de palhaços, Gabi Zanola, Renato Ribeiro, Giz Pereira e Vinícius Ramos. Um quarteto que domina o público na palma da mão com carisma e muita competência para o improviso. Olha só quem é que chegou, essa é a Trupe do Navô. Viajamos o mundo inteiro, levando o nosso picadeiro, apresentando a cara calçada, é mesmo uma palhaçada. Apresentando a cara calçada, é mesmo uma palhaçada.
é mesmo uma palhaçada. No primeiro dia, chegou como se fosse um espetáculo abre-alas de anunciação de tudo o que desfilaria por aquele palco nos próximos dias. Números da pomba, da pulga anã, as brincadeiras de falar nomes doces, depois nomes profundos. Muitos outros grupos repetiram depois esses mesmos clássicos do humor de palhaçaria circense. O público pôde constatar como, apesar de serem os mesmos números, cada grupo ou cada dupla de palhaços acrescenta a eles suas personalidades, suas marcas próprias. Essa riqueza de diversidade, apoiada numa sólida base clássica, é puro tesouro para a formação de público e para a iniciação das crianças na análise comparada, na visão crítica de um espetáculo. Esse é um grande trunfo dos festivais, oferecer a chance de o público comparar um espetáculo com o outro, avaliar uma atração com parâmetros trazidos do dia anterior. Eu sou completamente fã, acho vocês muito craques no que vocês fazem, muito bem preparados, né? Vocês dominam a técnica, mas não deixam ela tomar conta de tudo. Então a gente se sente da família de vocês, é o jeito que vocês falam, né? Um gesto, né? A brincadeira do cabelo, a tira, o chapéu, são coisas mínimas, mas que, né, ficam grandes ali no meio de tudo aquilo. É muito gostoso de ver vocês. No dia seguinte, a trupe do Navô veio com O Livro do Mundo Inteiro, em que convida o público a fornecer a tríade de sustentação de uma história: um personagem, um lugar e um objeto. A partir do que a plateia escolher, a trupe cria na hora a trama do espetáculo, usando de toda a criatividade acumulada por eles em seus quase 12 anos na estrada. É um formato de espetáculo que estimula as famílias a brincarem disso também em casa. Como tudo é inventado pelos atores no calor da hora, isso exige que eles confiem muito uns nos outros e que um saiba complementar a maluquice do outro. É emocionante ver como o quarteto da trupe do Navô interage bem entre si, com química e, sobretudo, com a generosidade de embarcar completamente na ideia do outro, muitas vezes uma ideia estapafúrdia e surpreendente. Recolhíamos todas as coisas, muito tristinhos e sem esperanças, quando olhamos ali atrás com lápis à mão uma bela criança. O Livro do Mundo Inteiro me impressionou muito bem também no quesito figurino. Uma recriação da roupa de palhaço feita com uma estamparia que remete às histórias em quadrinhos, às ilustrações de livros infantis e aos desenhos animados. E, gente, pelo amor de Deus, esse espetáculo, O Livro do Mundo Inteiro, é um achado, né? Isso é um grande barato, eu acho. Grande ideia. Vocês podem levar para o resto da vida fazendo isso. Porque, né, cada um vai ser diferente, a plateia se sente junto o tempo inteiro. Vocês fazem questão de dizer para eles: olha, tudo a gente tem que decidir junto, a gente está fazendo junto. Vocês topam isso, vocês concordam com isso? Então a gente se sente dentro do espetáculo, junto com vocês o tempo todo. É uma grande brincadeira de teatro, ao mesmo tempo é muito eficiente como iniciação teatral, né? Obrigada. Tchau, pessoal. Valeu, Fiquei ansioso para conhecer a próxima atração, vinda de Rio do Sul, em Santa Catarina. Miguel, o cavalivreiro da companhia Cobaia Cênica, formada por 2 talentos que já nasceram com um nome pomposo de artista, Samuel Paes de Luna e Tiago Becker. Ambos demonstram química e entrosamento no palco, nesta adaptação feita por Samuel de seu próprio livro infantil. Por vir da literatura, o espetáculo se apoia na narração de histórias,
muito bem feita por sinal, e complementada por acertadas canções originais. Uma delas diz, por exemplo: que brilho têm as estrelas que moram no céu da boca. Versos poéticos que estimulam a imaginação da criança. Apesar de não ser um espetáculo de palhaçaria, há cenas em que a dupla de atores funciona como dupla de palhaços, como a cena em que um deles cai e levanta várias vezes. Um tipo de humor físico ingênuo, irresistível para adultos, inclusive. Livre, este é o país livre, 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 este é o país livre. Gosto quando um deles, barbudo, vira personagem feminina, a mãe, a menina átaga, sem mudar o figurino, e o público embarca saudavelmente no jogo, acreditando nele como mulher, mesmo usando barba. O teatro pode tudo e as crianças ficam logo sabendo disso. O enredo é atual. Existe um país em que todo tipo de leitura é proibido por um dragão ditador ignorante. A solução do conflito terá de vir pela via do conhecimento acumulado nos livros, aliás, muito bem representados como adereços cenográficos vistosos e de grande porte. Fiz só 2 ressalvas. O momento em que o herói Miguel surge na trama precisa ser mais solene, carregado com mais força, afinal, o protagonista chegou. Outro momento que poderia ser mais valorizado é a cena em que o dragão é submetido a 3 adivinhações. São charadas divertidas, que merecem mais tempo, porque criança adora esse tipo de brincadeira. Acertando o tempo dessas 2 cenas, a chegada do herói e o teste no vilão, Miguel, o cavalivreiro, ganhará mais força ainda do que já tem. Para mim, foi uma grata surpresa conhecer essa trupe catarinense que valoriza as palavras, a leitura, toda e qualquer aventura em busca de conhecimento. Eu gostei demais do texto, do tema escolhido. Assim, é um texto muito bem desenvolvido para um espetáculo dessa modalidade de narração de histórias, né? Ele tem todos os elementos para ter uma fluência, né? Então, o começo, a apresentação, aí vocês põem uma canção, uma música, uma frase é falada de forma cantada, em vez de tudo para dar um dinamismo, né? na coisa toda da narração de histórias do palco. A voz de vocês é muito boa, não precisa de microfone mesmo. Então, vocês são artistas completos, assim, pelo que eu percebi. Tem boa presença, carisma, essa voz, excelente os dois, para fazer o que vocês quiserem com essa voz. E tem uma química boa entre os dois. Rabo de peixe, perna de saci, cabelo de caipora. Podem aplaudir que este conto termina agora. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. E eis que chega o dia de os Mamulengos marcarem presença na praça, com o grupo Mamulengos Sem Fronteiras, de Brasília, capitaneado desde 1996 pela simpatia e graça de Walter Cedro, baiano de Jacobina. Ele é craque no que faz, manipula os bonecos de mão com uma técnica e criatividade a toda prova. O espetáculo que eles trouxeram desta vez ao Festival da CIA Fábrica de Sonhos, chamado Exemplos de Bastião, tem nada menos do que 25 anos desde sua estreia. Bastião é personagem do folguedo popular Cavalo Marinho, de Pernambuco, aqui tomado emprestado como um palhaço da folia de reis em busca de ser feliz e conquistar sua amada Rosinha. A cena de Rosinha, rodando a saia, é encantadora, contagiante. As estripulias do herói, Bastião, são ágeis, envolventes, hilárias, tudo envolto em uma capa de ingenuidade que nos provoca empatia do começo ao fim. Sempre que vejo Mamulengo Sem Fronteiras,
Constato que eles conseguem me encher de ternura pela eficiência em divulgar com tanta precisão esses tesouros típicos da cultura popular nordestina. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. As presenças luminosas em cena dos músicos João Batista Pereira Rocha e Wagner dos Santos Nascimento, com um repertório acertadíssimo de clássicos nordestinos, complementam com mais alegria essa verdadeira festa mamulengueira que estimula a busca pela felicidade em tempos tão difíceis. E aí, assim, uma delicadeza, uma coisa perfeita, como você domina o boneco na sua mão. E a delicadeza, por exemplo, de um bonequinho que é um bebê, que acaba de nascer, e põe numa rede, deita ele na rede, tudo funciona, tudo vai muito bem. Então, eu queria reforçar isso aqui, que eu já falei algumas vezes para vocês, é essa mistura que vocês têm de engenho e arte, de técnica e essa animação mesmo que vocês têm, essa vontade de transmitir isso que vocês aprenderam com esses bonecos. E isso é o mais bonito e contagiante. A seguir, o público riopretense recebeu, de São Caetano do Sul, a companhia Canta Circo e Teatro, com Shakespearando. De almas penadas da Praça Rui Barbosa. Ô, Pita, já que a gente achou, bem que a gente podia vir pra dar uma olhada, né, não? Ah, não sei não, Batatinha. Esse livro aí não é nosso, hein? O livro é do domínio público, pra todo mundo ler. O espetáculo foi criado há alguns anos como parte de um projeto que homenageava William Shakespeare, esse gênio do teatro universal, pai de personagens como Romeu, Julieta, Hamlet, Macbeth, Otelo, Desdémona, Ricardo e tantos outros. A dupla de palhaços Cuíca, João Rocha e Batatinha, Wesley Soares, muito me impressionou pela agilidade e talento em alternar as linguagens do palco. Narração, palhaçaria, circo, teatro de objetos, música, dão conta de tudo. Mais uma grata surpresa que tive. William Arnold Schwarzenegger. Não, é pior, ó. Vou ler aqui, ó. William Shakespeare. William Shakespeare. Além da introdução bibliográfica muito agradável sobre quem foi Shakespeare, eles ainda conseguem, em tão pouco tempo, encenar para as crianças, de forma divertidamente resumida, 3 clássicos do dramaturgo inglês: Romeu e Julieta, O Mercador de Veneza e Hamlet. A cena final de Hamlet, em que os inúmeros cadáveres da tragédia se empilham no palco, é feita por eles de um jeito debochado e brincalhão, próprio de quem realmente entendeu a essência de um dos principais textos teatrais de todos os tempos. É muito rico vê-los também praticando o teatro de objetos, em que um mero par de óculos representa um personagem inteiro, o primo de Julieta. Vê-los ainda ressignificando outros objetos, como um balão que vira espada de luta, é muito estimulante. O público mirim vai levar esses exemplos de criatividade para o resto de suas vidas. Há até personagens conhecidos das crianças, como um boneco Minion ou um passarinho Piu-Piu, representando figuras shakespearianas. Por que não? O teatro pode tudo, eis a lição maior de Shakespeare, que a companhia Canta Circo e Teatro tão bem captou, transformando-a nessa pérola de humor que é o seu Shakespearando. Uma eficiente porta de entrada para quem quiser conhecer a obra do nosso dramaturgo maior, Shakespeare, o inventor do humano.
Vocês foram muito, muito felizes nisso tudo, né? Uma experiência muito bem sucedida. Assim, eu só conheci hoje o espetáculo, que existe desde 2014. Imagino também que quanto mais faz, mais ele vai se modificando, mais vai ganhando coisas, perdendo coisas. Mas o que eu vi hoje é assim, muito eficiente na proposta, né? Poderia ficar chato para as crianças, né? Você contar a vida de um cara que muito provavelmente elas ainda nem ouviram falar, mas não fica. Vocês trazem elementos externos e uma coisa que vocês usam muito é teatro de objetos ali, de um jeito de vocês, né? De repente vira teatro de objetos, assim, um óculos escuros vira o primo, ou vira um personagem. Houve também, na 16ª versão do Festival de Teatro para Crianças é o Maior Barato, uma tarde explosiva de alegria com os palhaços do grupo Rosa dos Ventos, de Presidente Prudente. Não há outra forma de descrever o que esses palhaços de Prudente fazem em cena, e pelo jeito na vida, contagiar a todos com uma explosão de alegria. São eles Luiz Valente, Fernando Ávila e Tiago Munhoz, 3 bufões que alternam escatologia e humor adulto com números circenses clássicos, realizados de forma nada clássica. Tinha esse truque, esse aqui, aí joga pra cima, pega do chão, corre, pega outro e olha! Eles são inventivos, atrevidos, ousados. Eu nunca tinha visto no teatro infantil, por exemplo, um palhaço dizendo: "Ué, não são 7 bolas, são só 5 bolas", e o outro responder: "Daqui a pouco eu te mostro as outras 2 bolas". Vimos desta vez o primeiro espetáculo da carreira do grupo, chamado justamente Hoje Tem Espetáculo. É um compilado de números conhecidos usando bolinhas, malabares, bastões, facas. Quando os vi da última vez em outro espetáculo, comentei o quanto eles são livres no roteiro, o quanto subvertem toda e qualquer ordem e fazem de um fiapo de trama um espetáculo completo. Desta vez, percebo mais uma organização sistematizada dos números do circo, uma ordem a seguir, mas claro, tudo recheado com aparência de imprevisto e deliciosas tiradas de humor. Entre os números com a plateia, todos muito bem sucedidos, graças à tarimba do elenco na lida com o público de rua, cito aqui o número das cadeiras, em que a força nas pernas de 4 homens escolhidos da plateia é testada até o limite. Não posso deixar também de lembrar do momento em que, na hora dos aplausos, um homem simples, em situação de rua, quis falar ao microfone e disse apenas o seguinte: que o circo nunca morra. Foi de arrepiar de lindo. São cenas assim que só o teatro de rua nos proporciona. Mas é isso, é essa festa constante, essa alegria que eles trazem pra gente nesse momento. Está todo mundo precisando desse afeto, dessa proximidade. É uma aula que eles dão pra gente de improviso, de saber lidar com o público o tempo todo. Parabéns sempre para vocês, não canso de parabenizar. E a Praça Rui Barbosa de São José do Rio Preto hospedou, em seguida, outra azeitada dupla de palhaços, o Pitiquinho e o Tiba, vividos respectivamente por Fábio Brasileiro e João Marcílio, da companhia Raros Circos, da cidade de Ribeirão Preto.
O nome do espetáculo, que aliás eu já tinha visto no formato online da pandemia, é Clown Fusão, os eternamente desconhecidos. De novo, todos os números clássicos de palhaço de circo, defendidos com muita competência e personalidade. Tiba e Pitiquinho adoram, por exemplo, pegar no pé do DJ do espetáculo, o responsável pela operação da trilha sonora. A plateia se diverte com isso. Ô Tiba, segura o som, DJ, segura o som. Ô Tiba, rapaz, o DJ tá com delay, hein? O DJ tá com delay aí. Outra brincadeira que foi infalível foi reinventar os adjetivos derivados de nomes de lugares. Por exemplo, quem nasce na China é chinelo, quem nasce no Alasca tá lascado, quem nasce no Rio é peixe e quem nasce em Alagoas é sapo. Trocadilhos ingênuos que fisgam até os adultos. Eu já te falei da minha buzina? Você comprou buzina nova? Rapaz, comprei uma buzina, ela é muito potente. É mesmo, velho? Rapaz, chega até a dar dor nas orelhas. Preste atenção aqui, ó. Muito potente. Cuidado com a audição aí, hein? Vamos lá. Fábio Brasileiro e João Marcílio, a meu ver, organizam o espetáculo da seguinte forma. O humor de palhaçaria é alternado com os números de equilibrismo e malabarismo. A hora da graça é a hora da graça. A hora de mostrar habilidades de picadeiro é a hora da concentração. Para eles, o erro do palhaço está previsto, como em todas as outras duplas. Afinal, essa é a filosofia de ser palhaço, conviver com o erro. Mas, para além disso, eles também querem acertar. Também fazem questão de apresentar bem os números que demandam as suas desenvolturas manuais. E conseguem. Clown Fusão nos remete à era de ouro do circo e por isso também emociona do começo ao fim. O circo como era antigamente, principalmente. Isso está muito no espetáculo de vocês, mais do que em qualquer outro que eu vi nesse festival, nessa versão. Tem a graça do palhaço, tem o humor de palhaço, também muito bem feito. Vocês têm voz, vocês têm presença, carisma. Tem uma coisa a mais nesse espetáculo pra gente como espectador, que é, vamos agora fazer os números todos, e faz mesmo, e faz ali. Então é muito gostoso de ver. Tiba e Pitiquinho, olha as palmas! Na sessão seguinte, uma pausa na palhaçaria. Foi a vez da Cia dos Pés da própria São José do Rio Preto mostrar sua atração para a primeira infância, Pequenos Olhos, com dramaturgia sem palavras, só dança, e direção da incrível Angélica Zignani. Essa companhia ficou famosa por suas invencionices cenográficas, digamos assim. Kessler Jamal Contiero, o cenógrafo oficial, desta vez preenche o palco com um cubo, contendo dentro dele duas atrizes no papel de meninas descobrindo o mundo e literalmente tateando suas descobertas. São elas Bruna Alves e Mariane Cerilo, maravilhosas em cena, completamente integradas à proposta sensorial do espetáculo, sem texto, que exige delas muito jogo de cintura, expressões faciais diversas, elasticidade e graça corporal. Elas nos entregam tudo isso com muita propriedade em cenas coreografadas com toda a delicadeza possível. Uma pérola de espetáculo,
que tem cacife para estar na programação de todos os festivais de primeira infância que existem no mundo. O fato de as duas personagens estarem reclusas dentro de um cubo seria a casa delas? O útero materno? Elas vão sair de lá? Vão nascer? Nos leva, inevitavelmente, a acrescentar a esse espetáculo mais uma camada de interpretação. Poderiam ali ser crianças saindo pela primeira vez para o mundo depois dos 2 anos de reclusão da pandemia. Essa leitura é nova, pois a peça existe bem antes de imaginarmos toda a tragédia que se passou a partir de um vírus letal. Mas uma boa dramaturgia é assim. Além de nunca perder a universalidade, sobrevive a partir de novas descobertas, exatamente como as duas personagens crianças. Foi a atração mais intimista e poética desse festival. Um jorro de sensibilidade na dura realidade dos tempos atuais. Esse menino é um craque na cenografia, absolutamente inventa coisas inimagináveis. E essa caixa desse espetáculo Pequenos Olhos, que é tudo, é uma coisa, um mundo nessa caixa, nesse cubo, né, e que vai abrindo portas, orifícios, e dá para desenhar, dá para escrever no cubo, e vira, e mexe. Tem infinitas possibilidades. Na manhã do outro dia, mais palhaços. Afinal, não podemos descuidar da alegria. De São Paulo, participou o grupo Conforto e Companhia com o espetáculo Desconforto. Não é uma peça de teatro, é um show de mágicas, realizado com elementos dramatúrgicos por uma dupla de palhaços. Um assumido, Caie Conforto, o palhaço mágico Conforto, e outro disfarçado de diretor de cena, Henrique Caponero, que de fato assina a direção do show. Por favor, acabei de chegar, né? Ajeita o seu negócio. Obrigado. Eles se provocam o tempo todo, fazem escada um para o outro e desfilam por menos de 1 hora alguns clássicos números de mágica de circo, acrescentando a cada um sua marca própria, um ritmo todo deles, uma personalidade inusitada, uma surpresa insuspeitada. Como no conhecido número da pulga, em que Conforto se ajoelha para fingir que vai pedir a mão da noiva em casamento, mas o que tem na sua caixinha não são as alianças, mas a pulga amestrada. Engraçadíssimo é o número da algema, que faz o palhaço se constranger diante das crianças, disfarçando que está só brincando de polícia e ladrão. Henrique se gabando por imitar pássaros, mas só conseguir fazer uma única imitação para todas as espécies, é outro exemplo de ingenuidade que funciona muito bem. Caie Conforto e Henrique Caponero, neste espetáculo, são como 2 amigos que não perdem a graça por nada, afiados em todas as respostas. É muito agradável vê-los em ação, com carisma e criatividade. E é curioso de ver, e isso eu vi essa semana toda na plateia, pode ser conhecido que for um número, clássico que for, sempre vai ter alguém que vai soltar uma gargalhada como se fosse a primeira vez, se tivesse ouvido aquilo pela primeira vez. Isso é muito bonito de ver. A gente vê que são pessoas preparadas para surpreender fazendo o beabá. Então é isso. Um show de mágica de vocês. Por mais que a gente fale, eu já vi isso, eu já vi aquilo, mas do jeito que vocês fizeram, não. Entende? É só vocês que fazem. Parabéns mesmo, um prazer imenso em conhecer vocês pessoalmente agora.
Para encerrar a mostra, a companhia anfitriã do festival, Companhia Fábrica de Sonhos, encheu o palco da praça com uma história muito bem contada. Era uma vez a cigarra e a formiga. Um dos espetáculos mais novos de seu repertório reconta a fábula conhecida, acrescentando a ela uma linda camada de valorização do trabalho dos artistas, que até hoje ainda sofrem preconceito porque muita gente, inclusive na cúpula de poder do nosso país, ainda associa artista com mamata, moleza e até vagabundagem. Um horror. A peça é perfeita para abrir os olhos das novas gerações contra esse equívoco de achar que quem canta não trabalha, apenas se diverte. O discurso da cigarra para sua mãe, mostrando a ela que só quer ser feliz, é de uma importância fundamental no espetáculo. Um diálogo muito sensível e contundente, sem ser chato. Charles Milla, como o formigão, está divertido, expressivo, trapalhão, acertando em todos os tempos de comédia. Lívia Terra, jovem atriz de 17 anos, faz no palco o que muito ator veterano não teria coragem. Ela canta de verdade. De fato canta, não se dubla. E nos comove por sua entrega, sua vibração, sua emoção. Mas meu sonho permanece vivo como nova estação. E vive intensamente esperando sua realização. Foi um encerramento muito simbólico, muito feliz. A Companhia Fábrica de Sonhos terminou seu festival de teatro para crianças deste ano, reforçando, neste momento tão delicado, o quanto ser artista pode fazer bem à riqueza de um país, engrandecer um povo, educar uma nação que anda muito precisada de educação e de cultura. As coisas que eu gosto na peça, eu continuo gostando, coisas que eu acho que na rua poderiam não ter hoje, né? Porque resolveria de outro jeito e acabaria mais rápido, né? Mas assim, fiquei muito bem impressionado com a plateia, com a reação da plateia, com o silêncio nas horas certas, com o canto. Fala pra vida que é possível, fala pra vida que eu tô chegando. A luz, o calor e a alegria, emoção, tudo é verão. Fala pra vida que é possível, fala pra vida que eu tô chegando. A luz, o calor, a alegria, emoção, tudo é verão. Este foi nosso balanço da incrível 16ª edição do Festival de Teatro para Crianças é o Maior Barato, na Praça. Esta foi nossa edição especial do PV Pecinha é a Vovozinha. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Que venham muitos e muitos festivais por aí. O teatro salva.